estou batendo um papo com o pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo PMDB, o ex-deputado estadual, ex-deputado federal, Fernando Melo. E neste momento o senhor vai fazer agora a alegria dos internautas, de quem está em casa. O senhor vai responder as perguntas. Vou começar, não vamos perder tempo. Primeira pergunta aqui dos internautas. Vou começar aqui com essa muito boa, do professor Carlos Augusto Coelho. Ele diz o seguinte... Grande Coelho. Ô, rapaz. Candidato, até outro dia o senhor estava no PT. Foi diretor do Detran, secretário de Segurança, deputado estadual e deputado federal. Tenho visto muitas críticas suas em relação ao governo e aos integrantes da equipe de governo. Então eu pergunto, por que estas críticas vieram aparecer só agora? Haja vista que o senhor já era integrante do PT e não fazia essas críticas. Será que elas estão aparecendo somente agora? Não era melhor apresentar propostas inovadoras para resolver os problemas de Rio Branco do que ficar só apontando erros e falhas? Está preparado? Vamos lá. Quero agradecer e mandar um abraço ao professor Coelho. Dizer que ontem tive um prazer muito grande em visitar a escola Francisco Oiticica, onde a sua esposa dirige, onde vi uma experiência belíssima lá e feito pela prefeitura atual, pelo prefeito atual, o professor Raimundo Angelim, mas vi uma experiência muito exitosa naquela área e quero parabenizar todos que fazem parte daquela escola e principalmente a sua diretora, que é a sua esposa. Olha só, essa pergunta é muito recorrente. Quero dizer que a política é muito dinâmica, a gente tem experiências de projetos políticos que iniciaram com algumas pessoas e que mudaram, e o exemplo da Frente Popular é bem latente com exemplos. Vou dar o exemplo aqui de figuras maiores. O senador Sérgio Petecão, fundador desse projeto, saiu, que era do partido do PMN, que era do partido do professor Coelho, né, que saiu junto com ele e hoje é senador da República. Temos a Marina Silva, que é fundadora do PT, fundadora desse projeto, que hoje é uma figura nacional, uma figura mundial, e saiu e teve 20 milhões de votos no Brasil. Temos o meu caso e temos um caso mais recente do deputado Gladson Cameli, que também saiu. Henrique Afonso. Henrique Afonso saiu também. Falando dessas maiores figuras. E quero dizer que acho isso natural, porque quem pensa muda. Quem pensa muda. É natural que a gente avalie, veja as relações que estão acontecendo e muda. E o professor Coelho sabe muito bem disso, da minha insatisfação, do momento e das crises que vivi internamente dentro do meu partido, dentro da Frente Popular, principalmente com o meu partido, por falta de democracia. E eu acho que isso é natural, a gente pode mudar e é natural que mude, e eu mudei e quero governar Rio Branco. Pergunta da Maria Fernanda, ela diz o seguinte: quero perguntar ao Fernando Melo se agora que ele não é mais do PT, se ele se eleger, não vai voltar para o PT para poder ter mais apoio na prefeitura. Olha, Maria Fernanda, é? Maria Fernanda. Ó, Maria Fernanda, minha xará, quero dizer a você que quando a gente se elege, a gente tem que governar para todos, né? Eu já mudei, acabei de explanar que mudei do projeto, estou formando junto com outros companheiros egressos de lá e outros que nunca saíram de cá, como é o caso do Flaviano Melo, um novo projeto para o nosso estado, um projeto de oposição. Já temos há quase 18 anos, 13 anos que temos um só modelo econômico, um modelo político governando esse estado, e é natural, pela democracia, que a democracia prevê mudanças, que a gente faça propostas à população para novos projetos, novos modelos. Quero lhe dar certeza que isso não vai acontecer, mas que governaremos para todos. Pergunta aqui do Messias da Silva. Gostaria de saber do pré-candidato do PMDB o que ele fará se eleito para amenizar ou tampar o buraco do FGTS que só aumenta a cada ano, sendo uma herança maldita de prefeito para prefeito. Ou fará o mesmo, deixará como herança, pois isso não é um problema para ser resolvido tendo tantos outros menores, talvez tendo outros problemas maiores, ele quis dizer. Olha, o respeito, eu entendi bem essa questão do Fundo de Garantia dos Trabalhadores. Os funcionários da prefeitura são quem tocam a gestão, né? Essas pessoas receberão de minha parte prioridade, né? Se isso não foi resolvido há tanto tempo, eu quero garantir a todos os funcionários da prefeitura, talvez eles sejam um deles, por estar fazendo essa pergunta, quero dar certeza a eles que isso será prioridade e logo que assumir a prefeitura nós vamos sentar
ver o tamanho do problema para tentar resolvê-los, né? Garanto que é possível resolver, porque isso foi dívida que a prefeitura contraiu por não ter pago. Então a gente tem que reconhecer, principalmente pela atenção que eu quero dar aos funcionários da Prefeitura de Rio Branco. O Raimundo Marques, ele pergunta o seguinte, o senhor inclusive já respondeu, mas o senhor dá uma resposta pai bola. O senhor faria um concurso para a Guarda Municipal, se eleito, porque Rio Branco está muito grande e precisa de mais segurança? Porque ontem eu assisti, o Jamil Asfuri, pelo visto, se for eleito, não vai fazer. E o senhor, claro, vai fazer? Vamos criar a Guarda Municipal, tranquilamente. Eu conversando com o Juvenal comandou ali a Baixada, né, que é uma terceira regional da área de segurança, que tem mais de 70 mil pessoas, ele comandou aquilo ali com 70 policiais. E esses 70 se traduzem com 10 policiais por dia trabalhando nas ruas. Então, eu acho sim que a Prefeitura pode fazer um concurso, contratar uma guarda municipal para trabalhar na prevenção, ajudando as famílias a encontrarem a paz, em articulação com aqueles 3 segmentos que eu falei: educação, saúde e assistência social. O Marcelo Lima diz o seguinte: o senhor tem uma formação política voltada, uma política formada em relação aos usuários de drogas. O senhor tem uma política formada em relação aos usuários de drogas? Se o município, juntamente com seus centros de saúde, não poderiam prestar uma maior assistência aos usuários, bem como a Prefeitura fazer parcerias com as entidades religiosas para a solução deste problema de saúde pública, de segurança pública e um problema social? É a pergunta do Marcelo Lima. As drogas, Marcelo, as drogas são as que estão trazendo a intranquilidade para as nossas famílias. Esse é um grave problema. E mesmo fazendo política, recebi apelos de mães, de avós, de pais, para que o Estado fosse mais presente nesse sentido. O senhor faria convênios com essas entidades, com esses centros de recuperação? Faríamos convênios até o final da sua gestão? Faríamos esse convite. Hoje, conversando mesmo com uma autoridade pública ligada ao Ministério Público, né, conversava com ele sobre esse assunto, né, e ele falava uma coisa interessante, né? A legislação brasileira, ela hoje não pune mais o usuário. Não é? Mas aí a gente tem que perguntar a esse usuário se ele quer se tratar ou não. É que se ele não quiser se tratar, nós devemos dar um outro tratamento para ele. Correto? E esse tratamento seria a prisão? Não, seria, quem sabe, um tratamento compulsório, né? Você obrigar aquela pessoa a ir para a clínica, é isso? Como já acontece em alguns estados brasileiros. E é o que eu ouvi de uma mãe, de uma avó num bairro, dizendo: deputado, crie uma lei de obrigar nessas nossas crianças, que nós perdemos o controle sobre eles, de fazer um tratamento, porque a pessoa perde a sua independência, perde a sua liberdade, ela perde para as drogas. Então esse é um problema sério, sério. Eu tenho ido nos bairros, principalmente nos comércios, e vejo a reclamação das bocas de fumo dos usuários de droga, que é um comércio grande do nosso estado. E a gente precisa colocar também a estrutura da prefeitura para combater esse grande problema. Outra pergunta aqui do próprio Marcelo, ele diz o seguinte: e quanto à captação de recursos em Brasília? Seu partido, o PMDB, faz parte da base do governo federal. Tem grande representatividade na Câmara e no Senado, bem como importantes ministérios sobre seu comando. Por ter sido parlamentar na esfera federal, o senhor acha que haverá uma maior facilidade na arrecadação de recursos junto aos ministérios, mesmo sendo oposição ao governo aqui no estado, no caso no governo do PT? Eu acho, Marcelo, que Rio Branco, me permitam criticar os seus gestores, mas eles têm pouco se interessado por recursos do orçamento da União. Até hoje, no site da prefeitura, se você puxar agora aqui, até hoje não caiu nos cofres da prefeitura nenhum convênio. Nenhum centavo de convênios, e a gente vê aí que o governo federal está liberando verbas para os partidos aliados. Será se Rio Branco não tem nenhum projeto para ser liberado? Você está falando desse governo Dilma até o momento, mas exato, o governo Lula foi eu sei, mas eu estou dizendo este ano, orçamento deste ano. Sim. Hoje nós estamos no dia 9 de maio. E nada caiu de convênio. Nenhum convênio foi caiu. Então vamos ter porque a Dilma não fechou o cofre também? Não, mas você vê diariamente na imprensa que está sendo liberado, acabaram de liberar um dinheiro para Cruzeiro do Sul, certo? Então falta o quê? Não está registrado que a prefeitura recebeu nenhum convênio do governo federal até hoje, pelo menos na estrutura que está na internet da prefeitura, na transparência, no portal da transparência da prefeitura de Rio Branco.
Então, acho que nós temos que buscar as emendas individuais, por exemplo. Temos que vir trazer mais para Rio Branco, né? Temos que vir mais. Falta interesse da Prefeitura de Rio Branco em pegar recursos do orçamento da União para trazer dinheiro para Rio Branco. Eu acho que tem que ter alternativas. Com dinheiro, com arrecadação própria do município de Rio Branco, é insuficiente para fazer as ações necessárias para a capital do nosso estado, que recebe pessoas de todo o estado. Uma pergunta muito interessante aqui do Cleibe Lubiana. Saudações. Creio que uma das temáticas de maior propriedade do seu entrevistado de hoje seja a segurança pública. Quando esteve à frente da Sejusp, Secretaria de Justiça e Segurança Pública, nos primeiros anos da década passada, implantou no estado o programa Polícia da Família, que aproximava os policiais das famílias, dos bairros periféricos, numa ação de prevenção e acolhimento, e ainda contava com a parceria de organizações da sociedade civil para a permanente sensibilização de policiais e das comunidades sobre as questões sociais. Foi o caso da campanha do Laço Branco, Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher, etc. Na época, percebia-se que esta estratégia era significativa para a redução da violência e melhoria da qualidade de vida das pessoas. Sendo eleito, Fernando Melo irá adotar uma estratégia parecida? O que será... Aí ele faz aquela pergunta também sobre segurança pública em Rio Branco. O que será feito? O senhor já respondeu. A Guarda da Paz, que vai ter os princípios da Polícia da Família. Guarda da Paz seria o nome. Guarda da Paz, exatamente. Muito é isso aí, quero fazer um agradecimento ao Cleibe, que foi um grande parceiro, né, que dirigia essa campanha do Laço Branco, né, dos homens contra a violência contra a mulher. Isso foram momentos importantes na nossa vida profissional e quero aqui fazer o reconhecimento da contribuição que ele deu para a gente reduzir a violência naquele momento. Cariston Lima faz a seguinte pergunta. Alan, gostaria de saber com relação à passagem de ônibus. Todo mundo pergunta, viu, candidato? Todo mundo pergunta, pré-candidato. Temos hoje todas as linhas asfaltadas e em boas condições de tráfego. Porém, mesmo assim, temos uma das passagens mais caras do Brasil e por um curto espaço de quilômetros. O que ele faria com relação a isso? Liberaria as vans, deixando o transporte mais ágil e até mesmo menos caro? Ou teria outra alternativa? É a pergunta do Cariston Lima. Nós já estamos nos debruçando sobre esse problema. É inconcebível, né, sem conhecer o problema a fundo, ver que Brasília, uma passagem de ônibus custa R$2 e aqui em Rio Branco custa R$2,40. Isso são questionamentos que a gente está fazendo, né? Está cheio de razão, vamos ter que levantar, temos que botar mais gente para andar de ônibus. Eu vejo muita gente andando a pé na cidade de Rio Branco. Temos que melhorar o transporte coletivo. Essa é uma área que eu domino, uma área que eu atuei como diretor do Detran, e eu acho que temos que dar uma atenção especial. Com relação a projetos, o que fazer, alternativas, eu não vou me antecipar, não posso dizer, até porque estou fazendo o levantamento. Mas acho que todo transporte alternativo é uma coisa que nós não podemos abrir mão de estar avaliando se é bom ou ruim. Todo e qualquer que melhore. Seja através de van, seja de aumento do mototáxi, seja da melhoria da quantidade do preço dos táxis, mas o que nós precisamos ter uma melhor mobilidade do nosso público, da nossa população, nós vamos ter que ter. Só para finalizar, então, o senhor é a favor das vans, então? Não, eu não disse que eu não vou me antecipar, mas não descarto de qualquer transporte alternativo. Vamos dar uma paradinha para o intervalo, mas vou deixar uma pergunta aqui no ar. Essa pergunta aqui da Conceição Oliveira. Nas últimas eleições, o PMDB, ou melhor, o deputado Flaviano Melo, rifou todas as candidaturas próprias do partido. Vide Adalberto Ferreira, Edilson Cadacho e Rodrigo Pinto. Para ele, Flaviano, poder fechar acordos políticos que lhe mantivessem na Câmara Federal. Diante desse cenário já conhecido, qual será o acordo desta vez? O senhor vai ser rifado em troca do apoio do PSDB ou do DEM para Flaviano se lançar ao Senado em 2014? Me responda logo após o intervalo. Daqui a pouquinho o deputado responde essa questão e outras dos internautas no Gazeta Entrevista. Até já.